Dois grandes jogos, duas franquias de ação super conceituadas no mundo dos games, dois aventureiros muito queridos por todos nós gamers. Estou falando de Tomb Raider e Uncharted. Fala jovens, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, galerinha. E hoje eu vim trazer um conteúdo para vocês um pouquinho diferente. Eu havia visto na internet esses dias atrás uma comparação um pouco assim, que eu acho que é pertinente no mundo dos jogos. Não para criar rivalidade entre os jogos, mas uma rivalidade assim, para a gente comparar certos aspectos. E como eu joguei as duas franquias, eu gostaria de fazer um comparativo, o que na minha opinião, qual na minha opinião seria a melhor das duas franquias. E é essa contextualização que eu trago para esse episódio, galera. Tomb Raider versus Uncharted, qual é o melhor? Pensando, galera, para fazer esse comparativo, eu resolvi tirar alguns quesitos assim que eu vou fazer a comparação para conseguir trazer uma espécie de para fazer tipo uma batalha entre os dois jogos, né? O que na minha opinião, qual na minha opinião seria o melhor jogo que teria nos quesitos história, protagonista, os personagens secundários, jogabilidade, ambientação e, por fim, não menos importante, o legado que cada franquia deixa para o mundo dos games. Outra coisa também que eu gostaria de ressaltar, galera, é que para esse vídeo eu vou pegar os 4 jogos do Uncharted, né, que são possíveis de jogar no PlayStation 4, que é o console que eu tenho, e os 3 últimos Tomb Raiders, né, que é o Tomb Raider de 2013, o Rise of the Tomb Raider e o Shadow of the Tomb Raider, né? Os Tomb Raiders antigos, que infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar, não vão entrar nessa minha análise, porque até mesmo por motivos técnicos, né, na questão de jogabilidade, até se for querer colocar numa comparação com os mais recentes, né, os futuros, que foram os 4 Uncharted e os 3 últimos Tomb Raiders, ficaria chato, ficaria desleal colocar esses antigos na comparação em termos técnicos, até porque de diversão, muita gente acredita que sim, são até mais divertidos do que os atuais, mas como a análise, além da história, analisa algumas coisas um pouco técnicas, essa análise que eu vou fazer, então eu resolvi deixar de fora esses jogos de antigamente. Então vamos lá fazer essa análise, galera, vamos começar. Vamos começar analisando a história dos jogos das franquias, né? A gente vai analisar a história, assim, passar por cima das histórias desses 7 jogos aí, né, que a gente vai fazer a análise hoje. O primeiro, Tomb Raider, foi lançado em 2013, que conta com uma Lara Croft jovem, uma Lara Croft ansiosa, que estava em busca da lendária ilha de Yamatai. Essa ilha de Yamatai era super misteriosa porque todos que lá foram não voltaram. Então, ela queria muito ir atrás dessa aventura e foi atrás de um financiamento, né? E conseguiu, através de um apresentador de televisão, né, que estava querendo fazer um show, né, uma espécie de documentário sobre a ilha de Yamatai, ele conseguiu ir para lá. Só que, na hora que eles chegaram lá, chegando perto da ilha, né, no Triângulo do Diabo, o Endurance, que era o navio em que ela estava, naufragou. E aí, meu amigo, começa toda aquela confusão, todo aquele BO, e ela descobre que existe uma espécie de entidade que protege a ilha, que controla o tempo, e que é a própria deusa, né, Himiko, né, no caso, que é a deusa Himiko, que controla o tempo e não deixa eles saírem da ilha simplesmente, né? Por mais que ela tivesse contatado a marinha, né, para tentar ir buscar ela, não conseguiram. E a saga desse jogo gira em torno dela buscar derrotar a Himiko, né? Buscar derrotar a Himiko para eles finalmente conseguirem sair da ilha. Já o segundo jogo da trilogia recente de Tomb Raider, que é o Rise of the Tomb Raider, foi lançado em 2015 e conta um pouco da história da Lara seguindo os passos do pai, que buscava a fonte da juventude para
privar uma organização paramilitar secreta, super confidencial e que seguia preceitos fanáticos religiosos, chamada Trindade. O pai da Lara queria privar a Trindade, encontrar essa fonte da juventude, né? Encontrar esse tal aquele profeta, e a Trindade queria encontrar essa fonte da juventude, né? Essa fonte da vida eterna. E acabou que a Lara conseguiu encontrar essa fonte e destruiu essa fonte, né? Infelizmente, ela matou o profeta, né? Que acabou sendo um grande aliado da Lara ao longo da jornada, né? E infelizmente aquilo resultou na morte do profeta. Eu vi várias reviravoltas, né? Ela também descobriu que a madrasta dela, que era a esposa do pai dela, e quando o pai dela havia morrido, a madrasta dela estava por trás da Trindade e vira todo um bololô e acaba no final com essa fonte da vida eterna sendo destruída. E por fim, lançado em 2017, temos o Shadow of the Tomb Raider, né? Que é a aventura mais ambiciosa dos 3 jogos. A Lara, assim, ela tá mais ambiciosa, ela tá mais segura de si mesma, ela tá muito mais forte, muito mais preparada para fazer aquilo que for necessário para alcançar os objetivos dela, que é encontrar 2 artefatos que juntos eles são capazes de causar um reset, né, no planeta. É capaz de destruir tudo, realmente tudo, fazer tipo uma limpa na Terra. E ela queria encontrar isso antes que isso chegasse nas mãos da Trindade. E no final, e apesar de todas as reviravoltas, né, descobriu uma civilização que vivia, né, nos confins das serras peruanas, dentro da floresta amazônica, ela conseguiu, com muito custo, né, quase morreu para isso, ela conseguiu impedir a Trindade de conseguir fazer esse reset. No final, ela vai em busca, né, no final do terceiro jogo, de tentar limpar o nome da família dela, o nome do pai dela, né, que durante a narrativa desse jogo ela descobre que na verdade ele não se matou, ele foi assassinado. Aí tem toda uma reviravolta dentro também dessa história do terceiro jogo, que na verdade o vilão, né, que é o Dr. Domingues, ele era um nativo daquela tribo, né? E ele mesmo assim ele queria, porque ele queria, né, cego de cobiça, ele queria mesmo, de qualquer maneira, conseguir fazer aquele reset para conseguir salvar a tribo dele, né? Na concepção dele, ele estava fazendo o que era certo. Passando agora para Uncharted, temos 4 jogos, né? Foi lançada a primeira trilogia, né? Mas quando todo mundo achou que não ia sair mais nada daquela trilogia, de repente lançaram um 4º jogo que foi um grande marco na história dos games, né? Que todo mundo sabe. Mas vamos começar pelo princípio, que é o Uncharted Drake's Fortune, que narra a história de Nathan Drake indo atrás da fortuna de Sir Francis Drake, que era um antepassado dele. E o Sir Francis Drake estava atrás de nada menos do que Eldorado. E o Nathan queria muito, de qualquer jeito, né, para conseguir, né, aquela mesma história do canastrão que queria dinheiro para conseguir passar o resto da vida de boa, com as pernas para cima, né? Ele queria, porque ele queria achar Eldorado, né, esse tesouro que o Sir Francis séculos atrás foi atrás, né? E ele conseguiu achar, né, após muitas desventuras, aventuras, mas ele acaba descobrindo que o tesouro era amaldiçoado, né? Aquela velha história, né? É sempre assim, né? Os primeiros jogos sempre tem aquela pegada um pouquinho clichê, né? Mas na época, a narrativa de Uncharted chamou muita atenção, né? Porque além de se inspirar no próprio Tomb Raider, nos antigos, lembrava muito a narrativa de Indiana Jones, né? Fizeram muitas comparações, né? O estilo do Nathan lembra um pouquinho de Indiana Jones, né? As aventuras dele. E por ser dentro do mundo dos jogos, também recebeu muitas comparações dos primeiros Tomb Raiders, né? O Uncharted Drake's Fortune foi lançado em 2007. Já em 2009, 2 anos depois, foi lançado o Uncharted 2, Among Thieves, né? Entre Ladrões, que conta a história de Nathan Drake indo atrás da cidade perdida de Shambhala, né? E quando ele finalmente consegue encontrar, né, lá no final, a
meta final maior dele, que era encontrar Shambhala, que era mais ou menos que Shambhala brigava mais ou menos uma fonte da vida eterna, mais ou menos mesma coisa do Rise of the Tomb Raider, né? Aquela história de achar a fonte de uma fonte da juventude barra vida eterna, que aqueles que entravam, né, naquele ponto, que consumiam a seiva da árvore, em super-humanos. E o vilão do jogo, né, o Lazarevich, ele conseguiu, né, entrar, né, consumir a seiva da árvore e acabou se tornando um monstro, né, em forma humana. E a batalha, né, contra o Lazarevich é uma das batalhas mais difíceis, né, de todos os Uncharted, né? Pelo menos para mim foi, acho que a batalha, a luta mais difícil de todos os Uncharted foi a luta para matar o Lazarevich, porque ele simplesmente era prova de balas e você tinha que atirar nas bolhas das árvores, das seivas, para elas explodirem na cara dele para você conseguir dar um dano nele. Então é uma luta bem assim, difícil, mas recompensadora de se vencer. Muitos consideram até o Uncharted 2 o melhor jogo, né, da primeira trilogia. Em 2011 foi lançado o Uncharted 3, Drake's Deception, né, que até então era programado para ser o capítulo final da saga do Nathan, que conta a história de Nate indo atrás de Irã dos Pilares, uma cidade, uma espécie de Atlântida das Areias que abrigava uma fonte de energia que era capaz de destruir todo o mundo. Seguindo os passos de Sir Francis Drake, e conseguiu encontrar Irã dos Pilares, no final das contas, mas ele acabou levando vários soldados inimigos também lá para dentro, e acabou que vários deles acabaram virando monstros, e foi uma saga enorme para ele conseguir sair vivo de lá, e no final das contas, Irã dos Pilares acabou sendo devorada pelas areias e acabou sendo destruída. E chegamos ao quarto título da franquia, que na minha opinião, em todos os quesitos é o melhor Uncharted, né, de todos os quatro, que é o Uncharted 4, A Thief's End, né, que conta a história de um Nathan aposentado, né, de pernas para cima, com uma vida sossegada, casado com a companheira, né, de aventuras dele, que era a Helena, e ele acabou se casando, estava tão sossegado, quando de repente bate a porta dele, o irmão dele, que ninguém sabia da existência desse irmão, né, até os primeiros 3 Uncharted nunca mencionaram que ele tinha um irmão, e esse irmão bateu a porta dele e simplesmente teve toda uma contextualização dentro do jogo, obviamente, né, para explicar que esse irmão era muito próximo do Nathan, que ele era muito importante para ele e que ele havia, entre aspas, simulado a própria morte. Mas no final das contas, esse irmão não só estava vivo, como estava devendo uma nota preta para um chefão do crime. E ele precisava de muito dinheiro, né? Mais especificamente o tesouro de Henry Avery, que era um pirata que fez um grande saque ao navio Gunsway, e eles precisavam, né, queriam encontrar esse tesouro para usar para pagar essa dívida com o mega traficante. E no fim das contas, né, o Nathan descobre que não existia traficante nenhum, que ele estava só devendo dinheiro pro vilão do jogo, né, que era o Rafe Adler. Ele só estava devendo dinheiro para ele, né? E o Rafe estava jurando o couro dele, né? Porque se ele não achasse, ele simplesmente ia matar os dois e pronto, acabou. Não havia nenhum traficante que ele estava devendo, né? Era a vida deles que estava em jogo, né? E o Sam, né? O Sam Drake inventou toda essa história, enganou o Nate e fez o Nathan ajudar ele esse tempo todo. E a ganância do Sam e do Nathan acabou quase matando os dois, né? E no final do jogo eles conseguiram por muito pouco escapar de uma caverna que estava desabando e esmagou todo o navio, todo o tesouro, e eles acabaram saindo de mãos abanando. Mas pelo menos os dois saíram vivos, né? Ilesos, e continuaram a sua jornada, né? E aquilo ali realmente foi o fim definitivo para Nathan Drake. A gente vê muito assim na história do Uncharted, cada jogo tem a sua própria história, né? É mais ou menos uma história independente cada um tem uma história independente do outro. Já a Lara Croft, né, nessa saga dos 3 jogos, ela é muito mais assim focada na luta contra a Trindade. Você perde muito deixando de jogar na sequência correta.
Então é muito importante, assim, no caso de Tomb Raider, você jogar os três, porque são histórias interligadas. Os dois jogos, galera, têm uma narrativa cinematográfica, né? Como que a gente vai esquecer daquela cena do Uncharted 4? Mesmo quem nunca jogou vai pelo menos ter ouvido falar daquela cena da perseguição, né, do caminhão, com o Nathan na garupa da moto do Sam atirando no caminhão que estava vindo atrás. Aquela cena eu diria que é uma das mais cinematográficas e mais bem feitas da história dos jogos, assim, aquela fuga alucinante. E o Tomb Raider com as suas escapadas, com a Lara quase morrendo em várias oportunidades, né, escapando por um fio, como naquela primeira missão do Shadow of the Tomb Raider, que um tsunami destrói varre toda a costa, toda a cidade, e várias pessoas morrem, e a Lara tem que ficar pulando de prédio em prédio, né, para não cair na água e morrer. É muito da hora, cara. A narrativa de todos eles são cinematográficas e muito cativantes, muito bem feitas. Então, galera, eu diria que pelo menos nesse primeiro duelo é um empate técnico. Então, bota o placar aí, 1-1 na questão da história. A questão da história foi um empate técnico, galera. Não tem como você falar que, tipo, a história de um é melhor que a do outro, né? Eu acho, na minha opinião, que são ótimas histórias. Vamos falar agora, galera, dos protagonistas, né? Vamos analisar Lara Croft e Nathan Drake. Qual dos dois, assim, digamos assim, se você largar numa situação tipo Bear Grylls, assim, qual deles teria mais chance de sobreviver, né? Se você largasse eles numa floresta sem absolutamente nada, qual deles sobreviveria? Vamos pensar um pouquinho, vamos analisar aqui. Começando pelas damas, Lara Croft foi uma jovem bem abastada, nasceu numa família muito rica da Inglaterra, e o seu pai e a sua mãe eram grandes e famosos exploradores, né? Até que aconteceu da mãe dela falecer. E o pai dela acabou ficando fissurado, tão fissurado no trabalho, que acabou até mesmo mexendo com o que não devia e acabou sendo morto, né? No princípio, a Lara até achou que fosse um suicídio, porém, ela acabou descobrindo em jogos posteriores que na verdade ele foi assassinado pela Trindade. Nos jogos a gente vê que a Lara tem uma paixão, né, uma afição por exploração, por história, né? Ela é muito exploradora desde criança, sempre teve esse espírito aventureiro. Até que aconteceu, né, o episódio do primeiro jogo, né, que se passou em Yamatai, e aquilo moldou ela demais, né? Ela era uma garota simples, delicadinha, né, que nunca tinha passado por grandes coisas na vida. E ela acabou depois daquilo se tornando muito mais madura, uma sobrevivente nata, e acabou se tornando a Lara Croft, pelo menos próximo daquela Lara Croft que nós conhecemos. Ela tem proficiência física e é perita em escaladas. Ela gosta muito também de estudo da história e ela é uma sobrevivente nata. Ela sabe usar tudo aquilo que está em volta dela a favor dela. Ela usa até mesmo o fato de se cobrir de lama para se esconder dos inimigos, ela sobe nas árvores, ela usa elementos para fazer até flechas, bombas caseiras. Ela é uma sobrevivente completa, ela consegue transformar qualquer coisa em algo que ajude ela a sobreviver mais facilmente, que ajude ela a passar mais despercebida ou bater de frente com todo mundo armado mesmo. Apesar disso, né, dela ser tão durona, ela tem um coração muito bom e ela se importa muito com os amigos dela, né? A gente vê o quanto ela se importa, né, com um grande amigo dela durante as 3 jornadas, que é o Jonah. Ela se importa muito com ele e faz o necessário sempre para ajudá-lo. Agora a gente vai falar do Nathan Drake. Ele nasceu como Nathan Morgan, na verdade. E ele acabou crescendo num orfanato, porque quando ele era muito criança, a mãe dele havia falecido. E em uma das descobertas dele com o irmão dele, na época que eles eram mais jovens, ele acabou descobrindo, na verdade, que ele era descendente de Sir Francis Drake. E os dois adotaram a alcunha Drake no nome, ao invés de Morgan, né, e se tornaram Sam e Nathan Drake. Ele cresceu em busca de aventuras e aí ele conheceu o Sully, né, o Victor Sullivan,
que acabou se tornando o mentor dele, né, o guia dele. E a partir dessa amizade foram surgindo várias aventuras, como nós vemos nos jogos. O Victor é um cara que sempre está dando muito suporte pro Nate, né? E ele é muito, assim, de auxiliar sempre o Victor quando o Victor precisa. Falando do caráter, né, o Nathan ele é aquele cara canastrão, ele tem uma boa proficiência em lutas corpo a corpo e com armas de fogo também. E ele também é perito em escaladas. Mesmo com esse jeito canastrão dele, principalmente quando a gente vê ele amadurecendo ao longo dos jogos, a partir do 3 principalmente, e no 4 com certeza a gente vê isso melhor, a gente vê que ele, quanto mais maduro ele fica, mais assim, em paz ele fica, ele se torna um cara, ele sempre foi um cara que se importa muito com os amigos dele, com o Sully, com a Helena, com a Chloe, e no 4 ele se importou tanto com o Sam que embarcou, que saiu da aposentadoria dele e embarcou naquela jornada ao lado do irmão. Assim, nesse quesito protagonista, eu acho que o fator que mais desequilibra é a questão da representatividade, né? Porque na época que lançou o Tomb Raider de 2013, fazia muito tempo, houve um grande hiato entre os jogos, os lançamentos, né? Que só saíam jogos de Tomb Raider, por exemplo, para plataformas menores, como o PSP, esses jogos assim, menores, né? Não era um jogo com investimento do tamanho do Tomb Raider de 2013. Então, pela representatividade ao longo do tempo, assim, eu diria que a Lara leva esse ponto de protagonista porque você vê assim muitas meninas almejando ser a Lara Croft, né, do que você vê outras crianças, outros jovens querendo ser igual ao Nathan, né? Porque a Lara é uma personagem forte, ela é uma personagem importante e luta bastante. Ela é uma sobrevivente nata. Então, assim, o ponto do protagonista, né, nessa batalha vai para Lara Croft. Então, bota o placar aqui. Nesse momento, Tomb Raider 2-1. Terceiro quesito, rapaziada, vamos falar de jogabilidade. A gente vê que em Tomb Raider, né, a Lara é jogada no mundo cruel e ela não tem tempo de ficar chorando, de ficar se lamentando. Ela claramente não está preparada, mas ela tem que amadurecer muito rápido. E ela tem que saber explorar todos os recursos ao seu redor. E é por isso que eu digo que a jogabilidade de Tomb Raider chama bastante atenção, porque é um jogo de sobrevivência mesmo. Não é só focado em combate, não é só focado em tiro, e sim na coleta de recursos para você construir coisas que sejam necessárias e fundamentais para a sua sobrevivência. Uncharted, a gente vê que é muito mais focado também, né, além dos puzzles, que são um ponto em comum dos dois jogos, na jogabilidade dos dois jogos, que são bem bacanas de a gente ver. Os puzzles das duas franquias são muito bem bolados, é muito legal ver os dois jogos que tem puzzles muito, as duas franquias que tem puzzles muito inteligentes, e a gente consegue perceber que Uncharted é um pouco mais focado na exploração de recursos para como munição, armas, mas não tanto como, por exemplo, você fazer flechas, você precisar se ocultar usando recursos incomuns, como por exemplo passar lama no corpo para você não ser captado por uma visão térmica. Então, assim, nesse quesito de jogabilidade, os dois jogos, as duas franquias, têm muitas coisas em comum. Como a movimentação, que é um exemplo para jogos de ação, são dois jogos que têm movimentações no quesito jogabilidade muito bem feitos. É muito fácil jogar os dois jogos. É muito prazeroso resolver os puzzles, né? Isso definitivamente chama muita atenção dos dois jogos. Mas eu diria que na questão, nível de dificuldade, de sobrevivência, eu diria que Tomb Raider ganha essa batalha, né? Essa questão da jogabilidade. Então, bota aqui na tela 3-1 Tomb Raider. Agora, galera, a gente vai falar sobre os personagens secundários das duas franquias. Vamos começar falando de Tomb Raider. O primeiro jogo a gente tem uma boa amostra de personagens secundários.
você vê que tem toda aquela tripulação, a turma da tripulação é muito importante ao longo do desenvolvimento da narrativa do primeiro jogo da Lara. E é muito bacana, e a gente fica muito sentido, principalmente quando o Roth morre, né, no primeiro jogo, a gente fica super triste, fala, poxa, mano, o Roth é um personagem tão da hora, que tava conhecendo a Lara há muito tempo, e a gente fica muito sentido quando ele morre. Infelizmente, né, nos dois jogos seguintes, o único personagem que havia sobrado vivo, né, da ilha, na verdade, da ilha de Yamatai saíram vivos 3 amigos da Lara, né, que foi o Jonah, a policial, aquela que tinha os cabelos espetados, né, e a Sam, amiga dela. E, infelizmente, né, esses dois últimos personagens que eu citei acabaram não sendo aproveitados nas sequências dos jogos. E só o Jonah, né, não que seja um personagem ruim, muito pelo contrário, o Jonah é um personagem muito da hora nos 3 jogos que ele aparece. Só o Jonah é aproveitado, né, nas sequências, né, não tem muito assim, aproveitado mais os personagens secundários que vão aparecendo ao longo das narrativas, né, como o Profeta no Rise, mas infelizmente nós não vemos muita continuidade nesses personagens secundários. Mas, já no Uncharted, a gente vê que existe um núcleo fechadinho de personagens. A gente consegue sempre lembrar, quem jogou os 4 jogos do Uncharted já vai saber. Tem a Helena, que depois se torna a esposa do Nathan no Uncharted 4. A Chloe, que foi interesse amoroso do Nathan também. O Victor Sullivan, a gente jamais pode esquecer do Victor, porque ele sempre é o cara que está sempre, incondicionalmente, do lado do Nate. A gente pode mencionar também o Charlie Cutter, que só apareceu no terceiro, mas é um personagem super importante na narrativa. E a gente pode mencionar o Sam Drake, que aparece só no 4, mas é muito importante, é o gatilho principal da narrativa do Uncharted 4. Então, tipo, são 5 personagens secundários que a gente já consegue notar que são fundamentais para construir uma narrativa muito profunda. Cada personagem secundário tem toda uma história em volta. Inclusive, a questão da Chloe a gente consegue ver bem no Uncharted The Lost Legacy, que ela conseguiu, né, ganhar um Uncharted, um jogo spin-off, né, pro PS4 só para ela. Então, isso explorou bastante, não? O Uncharted Lost Legacy, infelizmente eu não joguei, mas deve explorar bastante a história da Chloe, né, o passado dela. Porque ela foi uma personagem muito importante no primeiro, no segundo e no terceiro Uncharted. Ela apareceu um pouco, mas ela foi bem importante para ajudar o Nathan também. Então eu diria, no quesito personagens secundários, galera, Uncharted leva a melhor, então bota o placar na tela. Personagens secundários, Uncharted é o vencedor. Placar, até agora, Tomb Raider 3, Uncharted 2. Ambientação. Esse vai ser um quesito mais curtinho, porque a gente vê que nos jogos, em todos os 7 jogos, deu para perceber que a ambientação é uma coisa sensacional, galera. A gente vê templos abandonados, ruínas, né? A gente vê Tomb Raider vai pro Himalaia, Uncharted já foi pro Nepal. No 4º jogo do Uncharted, como é que a gente vai esquecer aquela vista maravilhosa da Baía do Rei? E no Tomb Raider a gente vê aquela selva temperada no Peru e toda aquela figuração da aldeia no coração da selva. Então, assim, a ambientação dos 2 jogos é sensacional, galerinha. Mas eu diria que Uncharted leva um pouquinho a melhor na questão gráficos, galera, porque se tem uma coisa que a Naughty Dog faz muito bem é impressionar a partir dos seus gráficos, né? Que diga, os 4 Uncharted, os 2 The Last of Us têm visuais impressionantes. Não que a Crystal Dynamics não tenha feito um excelente trabalho nos 3 jogos de Tomb Raider, mas eu diria que a Naughty Dog faz o coração dos players bater muito forte com os seus cenários de tirar o fôlego. Então bota na tela, empatados em 3-3, Tomb Raider e Uncharted. Agora a gente vai para o nosso último quesito, nossa última categoria, que é o legado, galera. É uma coisa muito delicada de se falar sobre legado nos games, né? Porque cada um vai levar como um pouquinho no coração, né? Eu, por exemplo, tenho um coração muito dividido com os 2.
E a gente vê que os gamers, até mesmo quem é fanático, quem é sonista fanático, vai falar que o Tomb Raider também merece muito o seu lugar na história. Mas vamos aos fatos, galera. Vamos analisar friamente. Falando do Uncharted, ele deu origem e criou todo um universo de exploração, né? Até saiu um jogo mobile para Uncharted. Se vocês procurarem na App Store, na Play Store, vocês vão achar esse joguinho que é focado em puzzles, né? Um jogo para celular muito bacana, eu recomendo para vocês baixarem. Uncharted até mesmo virou livro, galera, que conta a história de Nathan. Esse livro se chama Uncharted: The Fourth Labyrinth, escrito por Christopher Golden. E falando do cinema, a gente está esperando muito esse filme de Uncharted, que era uma novela e agora finalmente está saindo do papel, que é o filme de Uncharted, que vai retratar o nosso Nathan Drake, vivido por Tom Holland, o nosso Spider-Man, nosso Tom Holland tão querido. Um cara que eu acho que é um ator que, na minha opinião, é muito novo para interpretar o Nathan, mas eu confio muito, cara, porque eu sei que esse garoto é muito bom ator e ele vai fazer um excelente trabalho como o Nathan. E falando em grandes atores, um outro grande ator que vai viver o Victor Sullivan é Mark Wahlberg, né? Tô ansiosíssimo para ver o Mark Wahlberg de bigodão fazendo Sully jovem, né? Vai ser muito interessante, porque o Mark Wahlberg, você vê aqui nos filmes, em alguns filmes ele tem essa malandragem que o Victor Sullivan tem também, né? Vai ser muito bacana, cara. Eu acho que esse filme do Uncharted tem tudo para ser muito interessante, muito bacana, e tem tudo para dar certo. Mas a gente vai mais embaixo quando a gente vai falar de Tomb Raider. O legado que Tomb Raider deixa para o mundo dos jogos é enorme, galera. Inclusive, até falando que a Lara Croft venceu um prêmio do Guinness Book em 2006 como a personagem mais importante feminina do cenário dos jogos. O prêmio é exatamente esse aqui que vai aparecer na tela para vocês verem. Isso foi em 2006. O tamanho da importância de Lara Croft no mundo dos jogos. Também foram desenvolvidas várias HQs. E, né, como eu falei, como Tomb Raider é uma franquia muito mais antiga, se eu não estou errado, é uma franquia que vem mais ou menos uns 10 anos antes do primeiro Uncharted. Já tiveram 2 filmes lançados de Tomb Raider até agora. O primeiro deles, que a Lara Croft foi interpretada por Angelina Jolie, e também teve o filme de Alicia Vikander interpretando a Lara Croft, baseado na história do jogo de 2013, que é um filme muito bom também, chamado Tomb Raider: A Origem. É muito bacana, recomendo para vocês assistirem, que inclusive esse filme vai ter uma sequência programada para 2022 mais ou menos, com a direção de Misha Green, que é a showrunner da série Lovecraft Country. Então a gente vê que a Lara Croft dá um testemunho de uma mulher forte, determinada, sobrevivente, e que motiva assim muitas meninas, né, jovens, a lutarem, né, aprenderem que não é feio uma mulher levantar, uma mulher lutar. Então a Lara dá esse testemunho de uma mulher forte, de uma mulher lutadora, e independente também. Então, no quesito legado, pela profundidade do legado dos games, a Lara Croft leva a melhor nesse quesito. Então, no quesito, na categoria legado, Lara Croft leva a melhor. Então, nesse último duelo, bota o placar 4-3 para Tomb Raider. Então, galera, o placar final, anota aí, o título vai para Tomb Raider no nosso comparativo de hoje, galera. 4-3, vitória super apertada para Tomb Raider. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque dá bastante trabalho de fazer, mas eu gostei muito de trazer esse comparativo para o canal. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixem nos comentários aqui embaixo se vocês querem que eu faça outro comparativo. O que vocês acharam desse comparativo? Você concorda com um resultado? Você discorda? Você quer colocar algum ponto que eu possa ter deixado passar nesse vídeo, galera? Coloquem tudo aqui nos comentários. Se vocês gostaram, deixem o like também no vídeo, galera. E se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo meu quando sair, galera. Então é isso. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre no meu canal, galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, não desistam de mim, galerinha. Estou começando, estou procurando sempre evoluir no meu canal. E vou ficando por aqui, galerinha. É isso.
Fiquem com Deus e aquele abraço.